Olá, sejam todos bem-vindos a mais um momento, de reflexão da palavra. Hoje o nosso tema é sobre oração, que está em Tiago, capítulo 5, versículo 13. É muito importante compreender essa carta de Tiago às 12 tribos, porque a proposta do Tiago menor, filho de Alfeu, aquele que era bem próximo de Jesus, praticamente um irmão com Jesus, ele queria dizer, para essas 12 tribos como exercitar a fé, praticar as obras, a verdadeira caridade, o amor ao próximo. Então ele frisava bem a prática do exercício da fé. Então, ele vai nos dizer: entre vós há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. E ele continua com as instruções. Entre vós há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que eles orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse com seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E você vê que ele diz, como fazer, existia talvez até um certo formalismo, confessar os seus pecados para mostrar essa renovação, essa mudança, de crer e seguir Jesus como guia e modelo. Já quando a gente fala do espiritismo, tudo acontece através do pensamento. Não há necessidade de rituais ou práticas repetitivas. Quando nós falamos de oração ou prece, nós falamos do alimento espiritual. Mas por que, Rita, um alimento espiritual? Ora, você tem o alimento material. Toma café, almoça, janta, come lanche. Você precisa para sua sobrevivência material do seu corpo. E o sustento, da espiritualidade se encontra através da oração, da prece, que nos conecta ao plano superior. A oração ou prece são mecanismos de contato com o plano superior, como se fosse uma fórmula que podemos utilizar sem nenhum ritual, mas que de algum modo nos aproxima dos irmãos espirituais que querem o nosso bem. Então, nós vemos vários casos, da existência desses irmãos, como Divaldo e Joana de Ângeles, Chico e Emmanuel. E quando nós oramos a prece da fluidificação das águas, nós pedimos para fluidificar as águas. Em seguida, nós fazemos a oração de Bezerra de Menezes. Nós não o vemos, mas nós sentimos, nós conseguimos sentir a espiritualidade, os espíritos superiores, os espíritos de luz ali presente conosco. Assim como a oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, uma oração que muitas vezes repetimos aleatoriamente, sem nos conectarmos de fato no que ela diz. Então, às vezes você está lá, rezando o Pai Nosso, mas você não perdoa seu pai, você não perdoa sua mãe, você não perdoa o teu próximo. Então, mais do que orar é viver a oração. Também é muito importante estarmos atentos a isso. Mas falhos como somos, por isso estamos aqui, meros aprendizes do divino, só lembramos de nos conectar a Ele quando estamos em plenas dificuldades ou na dor. Ah, Rita, alguns vão no amor? Vão através do amor, mas a maior parte se encontra pela dor. O nosso desafio é aprender a agradecer até mesmo as dificuldades que nós escolhemos pelo nosso livre-arbítrio para exercitar nessa vida.
Em Mecanismo da Mediunidade, André Luiz conceitua o verbo orar. Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração para a vida do coração. Nossa, é profundo isso. Vamos ler de novo. Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. É como se nós recebêssemos, através da nossa conexão, e passássemos a praticar. A prece é um meio de comunicação, sim. De acordo com o Livro dos Espíritos, quando oramos, nos aproximamos de Deus, conversamos com Ele, com os espíritos superiores. No Livro dos Espíritos, quando trata das leis morais, no capítulo 2, fala da lei da adoração. Na pergunta 653, Kardec pergunta aos espíritos: em que consiste a adoração? E eis que responde: a adoração é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. A prece, ela vai tornando o homem melhor. Orar é uma fórmula da nossa reforma íntima. Por isso precisamos dessa intracomunicação, ou seja, para nos abrirmos ao conhecimento de nós, para descobrirmos Deus que nos habita internamente. Ora, se somos uma centelha divina, evidentemente que precisamos não embotar a comunicação com o divino. Muitas vezes, presos ao materialismo, nos esquecemos. Quando oramos, nos abrimos e nos autoconhecemos, como se penetrássemos nas nossas essências. A prece é tão potente como um meio de comunicação que torna o raciocínio lúcido. Através da prece, conseguimos enxergar com maior clareza e nos dá força por essa lucidez. Então dizemos a fé raciocinada, não sendo uma mera crença, e sim uma certeza para termos forças para seguirmos nosso propósito. Em Lucas, capítulo 18, versículo de 10 a 14, nós temos a história que Jesus nos conta da oração do fariseu e do publicano. Então, o fariseu está lá: meu Deus, te agradeço por eu não ser como eles, né? E o publicano se humilha pedindo misericórdia por ser pecador, sendo este último justificado por Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 28, intitulado Coletânea de Preces Espíritas. São ao todo 40 preces, só que elas são classificadas em preces gerais, por exemplo, Pai Nosso, que é uma prece dominical, preces por si mesmo, pelas suas necessidades, prece pelos outros, prece pelos desencarnados e prece para as crianças. Porém, Kardec deixa claro, essas preces são modelos, não fórmulas fixas. O valor da prece está no sentimento, na intenção e na sinceridade do coração. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 23, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Em Livro dos Espíritos, na questão 658, a prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não acrediteis que ele seja tocado pela prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e verdadeira humildade. Precisa haver a transformação. Também complementando, a questão 654, foi perguntado aos espíritos:
A adoração é um ato puramente exterior? E eles respondem: não, ela deve partir do coração. Em todos os atos da sua vida, o homem pode adorar a Deus, porque pode sempre pensar nele. Seja em casa, no trabalho, com os amigos, quando a gente perde alguém, quando a gente tem alguém adoecido, quando a gente está bem, próspero. E aí nós temos a neurociência, que foi lá e se interessou. Como é o cérebro quando está orando? E aí, segundo os estudos, 21 dias de orações focadas podem modificar as estruturas cerebrais, reduzindo a ansiedade, aumentando a clareza e o autocontrole. Lembra que nós falamos de fé raciocinada? Olha que interessante. O cérebro responde à prática da oração como uma reprogramação dos pensamentos tóxicos. Ou seja, você vai se conectando e vai mudando as conexões neurais a ponto de não ficar com os pensamentos intrusivos dominantes. E aí fazem um mapeamento do cérebro durante a oração. Um cérebro normal tem essas áreas ativadas, né? E o cérebro em oração tem outros pontos. Perceba os pontos vermelhinhos, né, sendo estimulados também. Não bastando isso, quando as pessoas oravam, eles estavam fazendo as imagens e perceberam que o mesmo ponto era sempre estimulado. E aí esse pontinho que era estimulado toda vez que estavam em orações, foi denominado pelos neurocientistas de o ponto de Deus. Era quando unia-se as mãos, fechava os olhos e olhava para cima. E aí sempre ativava a mesma área no cérebro. Ah, Rita, isso é um mero ritual? Não, não, isso é uma estimulação. Então, una as suas mãos, olhe para cima, feche os olhos e permita essa conexão ocorrer. Quem frequenta centros espíritas sabe que os olhos espirituais e a glândula pineal são as formas de conexões. E aqui segue uma prece. Vamos orar juntos? Uma animação de desenhos espíritas. Prece a Jesus. Senhor Jesus, que tua luz afaste do meu caminho as trevas que ainda projetam-se de mim mesmo. Que tua inspiração me guie nas decisões que preciso tomar a cada dia. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que tua bondade me ensine a ser melhor. E que teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Mestre amado, tem misericórdia de mim. Não me deixes entregue aos próprios impulsos. Que não me falte alegria e ânimo na tarefa que me confiaste. Não me permitas a queda no comprometimento do serviço mediúnico. Que a cada dia eu me torne mais digno da confiança dos espíritos amigos. Jesus, divino amigo, somos todos espíritos doentes revelando as chagas que trazemos na alma. Cura-nos, Senhor, com teu amor, como curaste outrora os cegos e os paralíticos, os leprosos e os que padeciam de perturbações mentais. Cicatriza as feridas de nossos muitos erros e não nos deixes sem o remédio de tua proteção, para que não nos tornemos ainda mais doentes. Senhor, através de nossas mãos, ampara nossos irmãos em humanidade, os tristes e os desconsolados, os que pensam em desistir da vida e aqueles que a cada instante temem sucumbir sob o peso da cruz. Concede-nos a palavra certa que encoraja, o sorriso amigo que fortalece, e que em teu nome
possamos doar o pão, o agasalho, o remédio e a esperança. Que, onde estivermos, sejamos um humilde traço da Tua presença, junto àqueles que se desesperam. Liberta-nos, Senhor, do jugo da tentação. Não nos consintas cair sob o assédio constante dos pensamentos infelizes. Que os espíritos que nos atormentam se compadeçam de nós e nos perdoem o mal que lhes tenhamos feito outrora. Que assim seja, graças ao bom Deus. E assim, meus amores, dou por encerrado esse momento de aprendizado através da oração, da prece. Abraços fraternos a todos. Que o Mestre Jesus se faça presente em vossas vidas constantemente. Até breve.